Olá, meu nome é Débora Varela. A gente vai conversar aqui hoje sobre um tema, o vídeo 2 de um tema que é essencial para nós, nosso dia a dia, que eu amo, que é a contabilidade tributária, certo? A gente vai avançar mais um pouquinho, vou aprofundar algumas coisas que a gente precisa, tá? Mesmo porque a contabilidade tributária, ela precisa de muita atenção, porque são muitos detalhes. Então, vamos estudar um pouquinho hoje, a gente já viu bastante coisa, mas eu vou aprofundar conhecimentos hoje que são essenciais para você, tá bom? E aí a gente vai ver a unidade 3 e 4 e finalizar, o estudo do livro, vamos dizer assim, de contabilidade tributária. Mas eu gostaria de convidar vocês para não parar só pelo livro online, Existem vários livros de contabilidade tributária, direito tributário, que eu convido você a estudar em profundidade, tá bom? Conversar, sobre isso. Primeira coisa, o que é tributo? Vou falar aí de contabilidade tributária sem te falar o que é a definição de tributo, não dá, Então, vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Nossa, professor, é muita coisa. Mas com o tempo, você vai aprendendo e entendendo o que é tributo, você vai entender cada coisa dessa que eu vou te explicar agora, e aí nunca mais você vai esquecer. Quer ver? Primeiro, tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, pecúnio significa moeda. E ela é compulsória, ou seja, independente de mim, independente do Estado, eu tenho que pagar, eu tenho que honrar o tributo, Ele é o compulsório, vamos dizer assim, é que eu sou obrigado a pagar, tá? E ela não vai constituir, sanção de ato ilícito. Não se constitui sanção de ato ilícito, por quê? Porque o tributo, no caso, ele vai acontecer pelo fato, vamos dizer assim, simplesmente, de algum fato gerador ter acontecido, tá certo? Não necessariamente de alguns fatos geradores terem acontecido especificamente. Não necessariamente atos ilícitos, tá? Porque ela não é uma sanção. Ela não é para confiscar ninguém, não é para denegrir a imagem de ninguém, não é para tirar, sabe? Não é coisa ruim. E sim, tributo é para você ajudar, fazer com que o Estado, vamos dizer assim, o Estado com letra maiúscula, possa arrecadar recurso para fazer redistribuição de renda. Essa é a ideia. Mas não de ato ilícito. Ato ilícito você vai aplicar multa, que é diferente de tributo, a gente vai ver já. E aí o tributo ele tem que ser instituído por lei, tá? E o tributo, toda instituição de tributo tem que ser instituído via lei. É obrigatório ser instituído por lei. Normalmente, em regra, é lei ordinária. Se for lei ordinária, cabe medida provisória. Lei ordinária, cabe medida provisória, tá bom? Porém, existem alguns tributos, que podem ser instituídos via lei complementar. Normalmente, a lei complementar ela vem para estabelecer regras e normas, não para a instituição. A instituição é por lei. E as leis complementares, apenas estabelece as normas de como vai utilizar aquele tributo, tá? E essa cobrança, do tributo é vinculado. Então, o destino da arrecadação não é vinculado, mas a cobrança, o fato de cobrar, ele é vinculado a uma atividade administrativa, tá certo? Interessante isso, Já falei para vocês que tributo é diferente de multa, porque multa ela é uma penalidade pecuniária. Você fez uma coisa errada? Fez, tem que pagar.
O tributo não constitui sanção de ato ilícito. Por isso que tributo não pode ser a mesma coisa de multa. Tá bom? Pela própria definição de multa e de tributo. Aí, eu vou te contar agora quais são as espécies tributárias, tá? Existem, pelo menos assim, é interessante falar um pouquinho de história. Antes da Constituição Federal de 88, existiu, né, o Código Tributário Nacional, que existe até hoje. Só que ele foi lançado, né, vamos dizer assim, em 66. E aí, ele, vamos dizer assim, vai normatizar, né, as espécies tributárias, certo? E ela normatiza relatando sobre imposto, taxa e contribuição de melhoria. Essa teoria é a teoria tripartite, que foi colocada lá em 66 no Código Tributário Nacional. Só que em 88 veio a Constituição Federal, que recepcionou o Código Tributário Nacional, né, como uma lei complementar. Beleza, ele recepcionou. E aí, o interessante é que na Constituição Federal, ele vai tratar, além dos impostos, taxas e contribuição de melhoria, ele inclui mais duas espécies tributárias, que são as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Até aí, tudo bem? Pronto. Só que é interessante a gente conversar que a espécie tributária, toda espécie tributária, ela é determinada por um fato gerador. Toda espécie tributária, ela é determinada por um fato gerador. A gente vai falar de cada uma delas e você vai ver cada fato gerador que vai determinar se é imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais, empréstimo compulsório. E aí é importante a gente frisar que para qualquer tributo é irrelevante a denominação, as características e a destinação. Mas existem exceções, tá? Não é para qualquer tributo, né? Nas espécies tributárias, algumas delas é irrelevante a denominação, as características e a destinação. Porém, para as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, é relevante a destinação, tá? Ou seja, o destino dela é relevante e a gente vai ver por quê. Vamos começar com os impostos. O que é um imposto? Imposto é um tributo, é uma espécie tributária, cuja obrigação tem pelo fato gerador uma situação que independe de qualquer atividade do Estado, específica, né? Relativa ao contribuinte. Então, o imposto é um tributo, ele é compulsório, né? Mas não depende da intervenção estatal. Não depende do Estado, depende do contribuinte. Então, esse tributo ele é não vinculado ao fato gerador e ao destino da sua arrecadação. Mas, em relação à cobrança, ela é vinculada, ela é obrigatória. E é de competência privativa de cada ente da federação, no caso, de cada ente da União, Estados, municípios, CDF, existe uma competência privativa para instituir esses tributos, esses impostos, tá? Por exemplo, a União tem a competência de instituir os impostos tais, os estados tais, os municípios tais. Vamos ver quais são? Já. Daqui a pouco eu vou trazer uma tabelinha para você. Mas antes disso, deixa eu te contar que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Vamos falar aí não só do imposto de renda. Imposto de renda, IPTU, IPVA, tudo é imposto. E aí, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração tributária conferir a efetividade a esses objetivos,
identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Vamos aprofundar isso? Vamos estudar isso em profundidade? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal. Cada pessoa. E serão graduados segundo a capacidade econômica dele, dependendo do tipo de imposto. Por exemplo, o imposto de renda. Ele é graduado segundo a capacidade econômica, o quanto que ele ganhou, vai incidir uma alíquota. Facultando a administração conferir efetividade e identificar patrimônio, rendimento, para poder saber quanto que vai ser a alíquota dele, eu tenho que saber quanto que foi que ele tem de patrimônio de rendimento e qual a atividade econômica dele. Aí vai incidir um imposto, né? É facultado a administração tributária conferir e identificar. Bom, existem vários impostos e, né, é de competência privativa de cada ente, União, Estados, DF, municípios, instituir esses impostos. É privativo deles, a competência. Por exemplo, quem é que vai instituir imposto de importação? União. A de exportação? União. ICMS? Os estados. O IPTU? Os municípios. É privativo dele. Entende? Então, vamos agora passar por cada um deles, tá bom? Por exemplo, a União estabelece, institui imposto de importação, imposto de exportação, IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, Imposto Territorial Rural, o Imposto de Renda, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto de Guerra e Impostos Residuais. Os estados vão estabelecer pelo menos 3 tributos, 3 impostos, que são ICMS, IPVA, ITCDM, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causas Mortas. E é interessante que os municípios também instituem imposto específico dos municípios, privativo dele, que é IPTU, ITBI e ISS. Entendeu o privativo? Cada ente, União, estados e municípios, DF também no caso, né, vai estabelecer o seu próprio imposto conforme a sua competência. Compete à União, estes. Compete aos estados, estes. Compete aos municípios, estes. O que compete à União? Imposto de importação, exportação, IOF, Imposto Territorial Rural, Imposto de Renda, Imposto sobre Grandes Fortunas, Imposto de Guerra, Imposto Residual. O que cabe privativamente aos estados? ICMS, IPVA e TCD. O que cabe privativamente aos municípios? IPTU, ITBI e ISS. Tá mais água aqui. Certo? É privativo dos entes e é de competência de cada um. O município não pode intervir e simplesmente instituir um ICMS para o seu município, porque o ICMS é de competência estadual. Entendeu? A União não pode chegar a intervir e dizer assim, eu vou cobrar também ISS de todo mundo. Não, porque o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, é instituído pelo município. Ele é facultado a instituir ou não, viu? Se, por acaso, existir município que não cobre IPTU, olha para lá, memória lá. Se existir município que não cobre, né, ITBI, né, vamos para lá também. O que é o ITBI? É a transmissão aí, né, do imóvel, certo? Dos bens e imóveis, ou seja, você vai fazer uma transmissão, passar um imóvel para outra pessoa, você paga ITBI. ISS é
serviço, né? Sobre serviço, imposto sobre serviço. Se algum município não cobra ISS dos seus serviços prestados, e conta. Tá bom? Bem, agora vamos falar um pouquinho de uma outra espécie tributária, que são as taxas. O que é uma taxa? Taxas são cobradas pelos entes no âmbito de sua respectiva atribuição e tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a efetiva ou potencial utilização do serviço público efetivo e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Vamos analisar? Primeiro, são cobradas pelo ente no âmbito das suas respectivas atribuições e tem como fato gerador o quê? Qual é o fato gerador das taxas? O exercício regular do poder de polícia ou a efetiva ou potencial utilização do serviço público. Ou vai ser poder de polícia ou efetivação, né, ou a utilização do serviço público. Interessante que vai ser efetivo ou vai ser potencial, porque pode ser que o serviço esteja lá, mas você não use, mas você vai pagar, viu? A taxa. A taxa tem que ser específica e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aí você me pergunta, tipo, o quê? A taxa de lixo. A taxa de lixo, ela é específica? Sim. Ela é identificável? Sim, se identifica naquela rua os moradores. Ela é divisível? Sim. O valor da taxa daquele município, né? É um valor. E aí você divide pela quantidade de pessoas que moram naquele bairro, por exemplo, aquela rua, por exemplo, né? Aí você tem um parâmetro, você faz o cálculo e você cobra a taxa. Pronto. Iluminação pública não é taxa. Não é taxa. Não tem como você cobrar, porque você não consegue identificar as pessoas que usaram aquele recurso. Então, a iluminação pública a espécie tributária da iluminação pública é uma contribuição. A gente fala isso mais tarde, daqui a pouquinho. Tá bom? Taxa de lixo é uma taxa? É. Iluminação pública não é, porque você não consegue identificar as pessoas que passam naquela rua que estão usufruindo da iluminação pública. Pode ser pessoas de fora do país. Está passando aquela rua na praia e está iluminada, linda, maravilhosa, e ele está usufruindo do serviço público. Mas você não sabe nem quem é, não é identificado. Então, não pode ser taxa. Tarifa pode ser taxa? Não. Tarifa não é taxa. Tarifa, o pedágio, não é taxa. Ela é um preço público, tá bom? Pode ser cobrada? Pode. Mas ela é dita como um preço público, não é taxa. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre contribuição de melhoria, tá? É outra espécie tributária. O que é a contribuição de melhoria? Ela é cobrada pelos entes para fazer valer o custo da obra que decorra a valorização imobiliária. Então, ela é um tributo atrelado à obra. Quem que cobra a contribuição de melhoria? Quem fez a obra. Ela pode cobrar. Não necessariamente ela cobra, mas ela pode cobrar. E qual é o limite de cobrança? Aí vão ter dois limites de cobrança, tá bom? Um limite que é global, o outro limite que é individual. O limite global, ele vai se dar pelas despesas da obra dividido pela quantidade de pessoas no entorno da obra ali que vai ser beneficiado. Por isso que quando a gente vai fazer um estudo de viabilidade, a gente olha o custo, mas a gente olha também a quantidade de beneficiários. Interessante isso. Outra coisa importante é o limite individual. O que é o limite individual? É a própria valorização imobiliária, ou seja, esse acréscimo de valor, né, que a obra vai resultar para cada imóvel beneficiado, tá bom? Por imóvel. Bom, por fim, a última espécie tributária, né, são os empréstimos compulsórios. Não, ainda falta um. Contribuição de melhoria, são dois, ainda falta.
Essa aqui era a teoria pentapartida, né? Agora a gente sai do CTN e entra na Constituição Federal, né? Na Constituição Federal tem imposto, taxa, contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios que somente a União poderá instituir. Em caso de guerra ou calamidade pública, o CTN prevê isso, né? E investimentos públicos de caráter urgente e de relevante interesse nacional, quem prevê isso é a Constituição Federal, tá bom? Os empréstimos compulsórios. Já as contribuições especiais são divididas em contribuições sociais, contribuições de domínio econômico, contribuição corporativa e contribuição de iluminação pública. Tá vendo a iluminação pública onde é que tá? Ela é uma contribuição especial, tá certo? Então, as contribuições, a gente não pode confundir contribuição de melhoria com contribuição especial. Contribuição de melhoria é de obra, valorização de obra. Contribuições especiais, não. São contribuições sociais, como salário e educação, Sistema S tem contribuição especial, exceto o SEBRAE, né? Porque ela é uma contribuição especial não social, mas sim de domínio econômico, segundo a jurisprudência do STF, tá? E a contribuição especial por contribuição social com Seguridade Social, por exemplo. Muito social, né? Contribuição de domínio econômico é dado pela União, né? É instituído pela União, que vai incidir sobre as importações, né? E também com o SEBRAE, que também trabalha, ele foi colocado aí um julgado do STN, no sentido que ele fomenta o desenvolvimento econômico, tá? E o crescimento econômico, tá? Contribuição corporativa, a União institui por meio, né, de cobrança aí dos conselhos, dos sindicatos, né, tendo em vista que é uma forma de contribuir para geração de renda, né? Enfim. Por fim, as contribuições de iluminação pública, né, uma contribuição especial, tá certo? Agora eu vou tratar com vocês especificidades, né, dentro da contabilidade tributária de alguns tributos. Por exemplo, o PIS, pela Lei Complementar de setembro de 70, 7 de setembro de 70, é instituído, na forma prevista na lei, o Programa de Integração Social destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas. Então, existe um Programa de Integração Social. Já o COFINS, pela Lei Complementar de 91, ela é bem atual, sem prejuízo da cobrança das contribuições do Programa de Integração Social, PIS, né? E para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, fica instituída aí uma contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso 1 do artigo 195 da Constituição Federal, da Carta Magna, devida pelas pessoas jurídicas, inclusive as que são equiparadas a ela pela legislação do imposto de renda, destinadas exclusivamente com atividades fins às áreas de saúde, previdência e assistência social. Bom? COFINS. Para entendermos melhor, né, para compreendermos quando o PIS e o COFINS devem ser recolhidos, a gente precisa entender alguns conceitos, como fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Quem é o fato gerador do PIS e COFINS? Auferimento das receitas pelas pessoas jurídicas. Deu receita? Paga PIS e COFINS. Qual é a base de cálculo? Totalidade dessas receitas, é o faturamento das pessoas jurídicas. E quem são os contribuintes, né? São as pessoas jurídicas, com exceção daquelas de pequeno porte, que são submetidas ao Simples Nacional, ou seja, o PIS e COFINS devem ser recolhidos sempre que uma empresa ofere receita durante o mês. O pagamento deve ser feito até o dia 25 do mês seguinte ao fato gerador.
E agora eu vou conversar com vocês sobre duas definições importantes que eu vou usar já já. Mas eu só vou poder usar se eu disser para você o que é. O que é lucro presumido e o que é lucro real? Lucro presumido é uma forma de tributação. Ela é usada nas empresas para o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Ela é considerada um regime tributário simplificado, o lucro presumido, por permitir que a Receita Federal determine a base de cálculo desses impostos, apenas nas receitas apuradas dessas empresas. Ela é a forma mais fácil de apurar, né? Quando a empresa deve pagar o imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido. Como o próprio nome diz, o lucro presumido para calcular o valor devido de imposto, a Receita Federal presume o quanto do faturamento da empresa foi de lucro. E aí? Já no lucro real, não. O lucro real é um regime de tributação no qual o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido é feito com base realmente no lucro real da empresa. Receita, o que é o lucro real? Receita menos despesa. E aí, com ajuste previsto na lei. A adesão ela é obrigatória para empresas que possuem um faturamento superior a 78 milhões no período de apuração. Isso não quer dizer que as empresas que tenham menos que 78 milhões, não possam aderir. Elas podem, tá? Mas é obrigatório aquelas que têm maior faturamento superior a 78 milhões no período de apuração. Lucro contábil e lucro real. O lucro real ele é calculado a partir do lucro contábil, sabia? Ou seja, após a apuração do lucro contábil, é feita a adição das despesas indedutíveis e a exclusão das receitas não tributáveis, ambas que anteriormente estavam presentes lá na apuração da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, tá bom? Que aí você vai ter lá no resultado na DRE, lá a última conta é o resultado antes do imposto de renda, né? É o lucro líquido do exercício, né? Você tem o resultado antes do imposto de renda e o CSLL, e aí de lá você vai tirar aí o imposto de renda, as contribuições sociais, né? E aí depois você vai tirar, depois do resultado do exercício, antes das participações, você vai tirar as participações para chegar no lucro líquido. Bem, lucro real. Como é que é feita a apuração do imposto de renda de pessoa jurídica, né? E a contribuição social do lucro líquido, trabalhando com lucro real? No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte ainda tem a opção de apurar anualmente um imposto e a contribuição social que são devidas a ele, devendo, entretanto, recolher mensalmente o imposto por estimativa. Ele pode fazer isso. O imposto de renda vai ser com base na receita bruta, oferida mensalmente. E também ele pode fazer isso, né, o imposto de renda com base em balancetes mensais de suspensão ou redução, tá? As empresas que optarem pelo pagamento mensal, né, do imposto de renda de pessoa jurídica por estimativa com base na receita bruta, elas também deverão pagar a contribuição social sobre o lucro líquido pelo mesmo critério. A base de cálculo corresponderá ao somatório mensal dos seguintes valores. Primeiro, 12% da receita bruta de venda de mercadoria e ou, né, prestação de serviço, exceto em relação aos ganhos, né, aos fatos geradores ocorridos de 1º de setembro de 2003 para as empresas de serviços, tá? Os ganhos de capital, ou seja, os lucros obtidos na alienação de bens do ativo permanente e de aplicações em outro ativo que não são caracterizados como ativo financeiro, ou seja, ganho de capital. Água. Terceiro,
rendimento de aplicação financeira, né, da renda fixa e ganhos líquidos de operações financeiras de renda variável. E demais despesas ou demais receitas e resultados positivos, né, quando você tem essas receitas, são aferidos aí os juros remuneratórios do capital próprio, né, enfim, tudo isso você vai ter como base de cálculo para apurar, né, mensalmente, né, e o somatório mensal, né, para você pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Vamos falar um pouquinho de ICMS, vamos falar um pouquinho de IPI. Primeiro, o que é o ICMS? O ICMS ele é cobrado, tá embaixo, tá? De maneira indireta, isto é, o seu valor é adicionado ao preço do produto comercializado ou ao serviço prestado. Ele é um imposto estadual, né, privativo do Estado. Ele é um tributo estadual que pode ser cobrado com taxas diferentes, variando também de acordo com o tamanho da empresa que paga o imposto. No caso, a líquido dele, né, a receita estadual pode dizer, olha, estaremos aumentando o valor da alíquota do tributo para, por exemplo, na pandemia de bebidas alcoólicas, para frear o consumo de bebidas alcoólicas, entendeu? Aconteceu isso. Imposto sobre produtos industrializados é um tributo de caráter federal, o IPI, sendo cobrado sobre produtos que saem da indústria e de mercadorias importadas, sendo cobrado sobre os produtos que saem da indústria, de novo. O IPI ele é cobrado, né, sobre produtos que saem da indústria e de mercadorias importadas e seus percentuais, né, essa parte aqui não tem, tá repetido. Seus percentuais e suas alíquotas também são variáveis, assim como o ICMS. O Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, também super chamado de ISS, mas ele não é só ISS, é ISSQN, porque é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O fato gerador dele, né, do ISSQN, ocorre quando há prestação de serviço por uma empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, tá bom? Mas já que a gente está falando de fato gerador, deixa eu te falar do fato gerador do ICMS. Na saída de uma mercadoria do estabelecimento contribuinte ou no início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, tá? Prestação de serviço de transporte ou de comunicação. Já o IPI é na saída do produto industrializado do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Isso aqui eu já falei, né? Mas deixa eu falar da base de cálculo, né? Base de cálculo do ICMS. Para o estabelecimento de comercialização e industrialização, compete à base de cálculo o valor dos produtos mais as despesas acessórias como o frete e o seguro. Base de cálculo do ICMS. Para a base de cálculo do IPI, a base de cálculo do IPI é o valor do produto mais o valor do frete, né? E das despesas acessórias. Sempre lembra do frete, tá? O ISS, a base de cálculo dele é o valor do serviço prestado e acabou-se. Não tem frete, não. Vamos falar um pouquinho do Simples Nacional aqui. A gente está finalizando nossa aula. Nossa aula foi rápida hoje, né? Mas antes de terminar a aula, deixa eu falar um pouquinho sobre Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário. Ele é um regime tributário diferenciado. Ele é simplificado e ele é favorecido. A quem, né? Vamos já saber. Ele está previsto na Lei Complementar 123 de 2006. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributo aplicável a quem? Microempresas e empresas de pequeno porte. Tudo isso previsto na Lei Complementar 123. Ela abrange a participação de todos os entes federados, União, Estados, DF, municípios, tá bom? Ela abrange a participação desses entes federados e é administrado por um comitê gestor
composto por 8 integrantes, 4 da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 2 de estados do Distrito Federal e 2 dos municípios. Para o ingresso no Simples Nacional, é necessário o cumprimento das seguintes condições. 1. Enquadrar-se na definição de microempresa e de empresa de pequeno porte. Tá? 2. Cumprir os requisitos previstos na legislação. 3. Formalizar a opção no Simples Nacional. Então, você tem esses requisitos, né, para estar, né, nesse regime aí de Simples Nacional, que é um regime tributário diferenciado, tá bom? Existem aí, algumas características principais também, né, do Simples Nacional. 1. Ser facultativo. Ser irretratável para todo o ano calendário. Abrange os seguintes tributos: imposto de renda de pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, IPI, ICMS, ISS, a contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação, né? Disponibilização das médias empresas, né? E as empresas de pequeno porte, de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS a partir de janeiro de 2012 para a constituição do crédito tributário, DAS, documento único de arrecadação, tá? Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais. Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele que houver sido oferida a receita bruta. E, por fim, possibilidade de os estados adotarem sublimites para empresas de pequeno porte em função da respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao estado ou município. E aí vai depender de cada ente, tá bom? Da federação. Muito bem, deixa eu só fazer uma análise aqui, porque eu quero ainda falar algumas coisas para vocês, né? Sobre contabilidade tributária. Vou fazer só uma review aqui rapidinho com você. A gente viu que contabilidade tributária, né? O Brasil possui várias legislações sobre contabilidade tributária, mas o sistema tributário nacional ele é pautado justamente por essa característica de recolhimento de tributos, tá? Além disso, né, os princípios gerais de tributação, segundo a Carta Magna da Constituição Federal, lá no artigo 145 até o artigo 162, ele vai estabelecer alguns princípios gerais de tributação. Por exemplo, as competências tributárias da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ela é privativa a esses entes, tá bom? O estabelecimento da repartição de receita tributária e respectiva vinculação compulsória a cada ente desse. E cada um deles também vai ter limitação ao poder de tributar. Ele tem que ter limitação. Por quê? Porque ele não pode, nenhum ente, ou criar ou majorar a alíquota de imposto se não for, né, por meio de lei. E ele tem limite para isso. E o limite é a própria carga tributária, porque quem vai pagar tem que ter a possibilidade de pagar, senão fica muito oneroso para o contribuinte e ele não consegue pagar. É pior ainda, é um efeito contrário, né? Aí a gente viu sobre o CTN, que é o Código Tributário Nacional,
né? Ele foi criado em 66, o Código Tributário Nacional, e ele é uma lei que trata da aplicabilidade desses tributos, antes mesmo da Constituição Federal. A Constituição Federal recepcionou o Código Tributário Nacional como um código, apenas um código, né, de normas, mas ele recepcionou como lei complementar, né? O objetivo da fiscalização tributária, a gente já viu que o Estado tem função arrecadadora, distributiva, fiscalizadora e reguladora. Então, quando a gente fala de tributo e especificamente de imposto, a ideia é que o Estado ele tem função distributiva. Por isso que ele precisa arrecadar para poder distribuir para quem não tem a renda. O imposto ele é compulsório, independente da atuação do Estado, porque vai depender mais de mim, eu que sou o contribuinte. Se eu tenho renda, eu vou pagar imposto de renda. Se eu tenho um carro, né, porque eu tive um fato anterior que foi um fato que gerou, né, o carro, que foi a renda, então eu tive renda para comprar o carro e por isso eu estou pagando imposto, é compulsório. Imposto de renda, IPTU é outro imposto, ou seja, eu tive a renda, comprei a casa, agora eu preciso pagar o imposto sobre a casa por conta da renda. Por que isso? Por que ele é compulsório? Porque eu sou obrigada a pagar. Por que isso? Porque existe uma função do Estado que é a função distributiva. De quem não tem renda, o Estado vem e distribui. Ele arrecadou de mim o tributo compulsoriamente, o imposto, para poder distribuir para a pessoa que não tem renda. Entendeu? Interessante isso, né? Claro que vai ter, né? Os entes vão ter aí, vamos dizer assim, a possibilidade de instituir imposto, mas ele tem limitação de tributar, quer seja para instituir, quer seja para majorar a alíquota, tá bom? Foi isso mesmo. Aí a gente falou das limitações do poder de tributar aqui. Tributo, espécies, imposto, taxa. Esses aqui são os tipos, né? Quais são os impostos privativos da União, estados e municípios. Taxas. Iluminação pública não é taxa, é uma contribuição. Tarifa não é taxa, é um preço público. Por quê? O pedágio. Pedágio, o que é um preço público? É algo que, no caso, pedágio, né? Que uma empresa fez e cobra por isso, né? Não é o Estado. Contribuição de melhoria, que depende da valorização imobiliária. Os empréstimos compulsórios, quem vai instituir é a União. Ele é compulsório porque é obrigatório, mas ele esses empréstimos, né? Só vai acontecer em caso de guerra e calamidade pública. E existe aí uma colocação de que o nome empréstimos é porque ele pode ser devolvido. Ele pode ser devolvido. Não necessariamente ele vai ser. Contribuições especiais, né? Sociais, domínio econômico, que é a CID, contribuição corporativa e contribuição de iluminação pública. E aí eu falei de PIS e COFINS, lucro presumido e lucro real, né? Lucro contábil e lucro real, apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido em relação ao lucro real, ICMS e IPI, ISS e IPI, Simples Nacional. E aí a gente fechou a ideia da nossa disciplina, né, do nosso tema de aula sobre contabilidade tributária. Bem, convido a você, né, a estudar em profundidade esse tema. Tem vários livros sobre isso, né, sobre contabilidade tributária, mas eu convido você a aprofundar o assunto, porque é muita coisa, né? É muito assunto, não dá para ver um tempinho de aula assim. Então eu gostaria de pedir para você ler o material, responder os questionários, responder os fóruns do tutor, entrar em contato com o tutor. Se tiver mais dúvida ainda, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Estarei à disposição na Uniateneu, tá bom? E é isso, conte comigo, tá? Meu nome é Débora Varela e a gente se vê, né? A gente se encontra numa nova oportunidade, né?
uma nova disciplina, um novo momento, tá bom? É isso, eu vou desligar aqui, né, para poder interromper a gravação e vocês terem um vídeo, ok? Então, pessoal, muito obrigada por tudo e até a próxima oportunidade. Até lá!